Em 1934, a competição foi realizada na Itália, e foi justamente ali que muitos governos perceberam que o futebol estava se tornando um fenômeno internacional. Milhões de pessoas acompanhavam os resultados pelos jornais e pelo rádio. As seleções nacionais começavam a representar muito mais do que apenas 11 jogadores. Elas representavam o orgulho de um povo, sua identidade, seu prestígio diante do mundo. Nenhum líder autoritário ignoraria um instrumento tão poderoso. Na Itália, Benito Mussolini já havia dado uma demonstração clara disso. O ditador fascista transformou a Copa de 1934 em uma enorme vitrine para seu governo. Cada vitória italiana era apresentada como prova da força do fascismo. As imagens dos jogadores levantando a taça percorriam o mundo. A mensagem era simples: se a Itália vencia dentro de campo, era porque o regime também era vencedor. Aquilo chamou a atenção de outros líderes europeus, entre eles Adolf Hitler. Quando chegou ao poder, em 1933, Hitler iniciou uma transformação profunda na Alemanha. A economia mudou, as instituições mudaram, a imprensa passou a ser rigidamente controlada. O cinema, o rádio, a educação e até as artes passaram a servir aos interesses do Estado. A propaganda deixou de ser apenas uma ferramenta de governo, passou a ser um dos pilares do regime. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, entendia perfeitamente que convencer era, muitas vezes, mais eficiente do que obrigar. Um governo poderia usar a força para controlar pessoas, mas, se conseguisse fazer essas pessoas acreditarem espontaneamente em sua narrativa, seu poder seria ainda maior. E o esporte oferecia uma oportunidade única para isso. Milhões de pessoas assistiam às competições por paixão, baixavam a guarda, torciam, comemoravam, choravam. Era exatamente nesse ambiente emocional que a propaganda funcionava melhor. Essa estratégia ficou evidente em 1936, quando Berlim recebeu os Jogos Olímpicos. O regime nazista transformou o evento em um espetáculo cuidadosamente planejado. As ruas foram decoradas, os estádios impressionavam pela grandiosidade. Delegações do mundo inteiro chegaram à Alemanha. Para muitos visitantes, aquela parecia uma nação moderna, organizada e próspera. Era exatamente essa imagem que Hitler queria vender. Por alguns dias, o regime conseguiu esconder parte da violência, da perseguição política e da discriminação que já faziam parte do cotidiano alemão. A Olimpíada era muito mais do que um evento esportivo. Era uma campanha publicitária diante do planeta inteiro. Mas havia um problema. Os Jogos Olímpicos aconteciam apenas de tempos em tempos. O futebol era diferente, movia multidões todos os anos, e nenhuma competição tinha tanto potencial quanto a Copa do 38. Tropas alemãs cruzaram a fronteira da Áustria. Em poucas horas, o país estava ocupado. Dias depois, Adolf Hitler entrou em Viena diante de uma multidão. Para o regime nazista, aquele momento recebeu um nome: Anschluss. A união entre Alemanha e Áustria. Na prática, porém, não se tratava de uma união. A Áustria deixava de existir como país independente. Suas instituições eram incorporadas ao Terceiro Reich. Suas leis mudavam. Sua bandeira desaparecia. E isso incluía algo que milhões de austríacos amavam: sua seleção de futebol. Pode parecer um detalhe pequeno diante de tudo o que acontecia na Europa, mas, para Hitler, o esporte estava longe de ser um detalhe. A seleção austríaca era uma das mais respeitadas do continente. Nos anos anteriores, havia encantado o mundo com o famoso Wunderteam, o time maravilha. Jogava um futebol moderno, técnico e ofensivo. Era admirada até pelos adversários. Agora, todos aqueles jogadores passariam, pelo menos em teoria, a representar a Alemanha para a propaganda nazista. Aquilo parecia perfeito. Imagine juntar dois dos melhores elencos da Europa em uma única seleção. No papel, parecia um time quase imbatível. Os jornais ligados ao regime começaram a alimentar essa expectativa.
Falava-se em uma equipe superior a qualquer outra do continente, uma seleção que provaria, dentro de campo, a força da nova Alemanha. Mas havia um problema: futebol não se joga no papel, e muito menos por decreto. Os jogadores austríacos haviam passado anos construindo um estilo próprio. Tinham outra forma de jogar, outra cultura dentro de campo, outro jeito de enxergar o futebol. De repente, eram obrigados a se adaptar a um novo ambiente, uma nova comissão técnica e uma nova realidade política. Nem todos aceitaram isso da mesma forma. Antes da Copa do Mundo, foi organizado um amistoso simbólico entre Áustria e Alemanha. Seria a despedida da seleção austríaca, o último jogo antes de ela desaparecer oficialmente. As autoridades nazistas queriam transformar aquela partida em uma celebração da anexação. Tudo deveria transmitir uma imagem de união, mas o resultado não saiu exatamente como planejado. A Áustria venceu por 2-0. Aquela derrota foi constrangedora para a propaganda do regime. Pouco tempo depois, a seleção austríaca foi oficialmente dissolvida. Seus principais jogadores receberam o convite que, na prática, era uma enorme pressão para defender a Alemanha na Copa do Mundo de 1938. Alguns aceitaram, outros não. Entre os que ficaram de fora estava Matthias Sendelow, o maior craque austríaco da época. Oficialmente, alegou problemas físicos e afirmou que já não tinha condições de disputar uma competição daquele nível. Ao longo das décadas, muitos interpretaram essa decisão como um gesto de resistência ao regime nazista. Mas, independentemente das interpretações, o fato é que a Alemanha chegou à Copa sem o jogador que muitos consideravam o melhor de toda a Áustria. Ainda assim, a confiança continuava enorme. A imprensa ligada ao governo falava em uma seleção fortíssima. Os dirigentes acreditavam que a mistura entre alemães e austríacos criaria um elenco capaz de conquistar o mundo. Era exatamente a imagem que chocava-o. A pressão política era enorme, e cada partida carregava um peso muito maior do que uma simples disputa esportiva. Porque, para aqueles jogadores, perder significava muito mais do que uma eliminação. Significava colocar em xeque uma narrativa construída pelo regime nazista. E foi exatamente isso que aconteceu quando a bola finalmente rolou na Copa do Mundo de 1938. A Copa do Mundo de 1938 começou em um cenário completamente diferente do que conhecemos hoje. Não havia fase de grupos. Não existiam várias chances para se recuperar. Era mata-mata. Desde o primeiro jogo, perdeu e estava fora. Isso significava que toda a expectativa criada em torno da seleção alemã seria colocada à prova imediatamente. Do outro lado estaria a Suíça. À primeira vista, muitos acreditavam que seria apenas um obstáculo no caminho da Alemanha. A imprensa ligada ao regime transmitia confiança. Afinal, aquela seleção reunia jogadores alemães experientes e alguns dos melhores atletas da antiga Áustria. No papel, parecia um dos elencos mais fortes da competição. Mas futebol não é decidido no papel. Quando a bola começou a rolar, uma realidade inesperada apareceu. A Alemanha não parecia um grande time. Parecia um grupo de jogadores tentando entender como jogar juntos. Os austríacos estavam acostumados a um futebol mais técnico, baseado em movimentação e troca rápida de passes. Os alemães tinham um estilo diferente, mais físico e direto. A teoria dizia que a união dessas qualidades criaria uma equipe perfeita. Na prática, criava dúvidas. Os ataques não fluíam. Os jogadores pareciam hesitar. Faltava sintonia. Enquanto isso, a Suíça fazia exatamente o contrário. Jogava de forma organizada, compacta, sem se intimidar pelo peso do adversário. O jogo terminou empatado. Hoje, a partida seguiria para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. Mas, em 1938, a regra era outra. Não existiam disputas por pênaltis. Quando um jogo eliminatório terminava empatado, era marcada uma nova partida dias depois. E foi exatamente isso que aconteceu. A decisão ficaria para o reencontro entre as duas seleções. Na Alemanha,
Ainda havia confiança. Afinal, muitos acreditavam que o primeiro jogo havia sido apenas um acidente. Agora, com mais tempo para se preparar, a equipe mostraria sua verdadeira força. Mas o segundo confronto começou da pior maneira possível. Logo nos primeiros minutos, a Alemanha abriu o placar. Era exatamente o roteiro que todos esperavam. Pouco depois, veio o segundo gol, com uma vantagem de 2-0. Parecia que a classificação estava praticamente garantida. Os torcedores alemães comemoravam. Os jornais já começavam a imaginar as manchetes. A máquina de propaganda respirava aliviada. Só que o futebol tem uma característica curiosa. Ele não se importa com discursos políticos, nem com expectativas. Muito menos com propaganda. A Suíça não desistiu. Continuou atacando, buscando espaços, pressionando, até que encontrou o primeiro gol. A diferença diminuiu e, junto com ela, a tranquilidade alemã desapareceu. Os suíços cresceram no jogo. A Alemanha começou a errar passes simples. A pressão aumentava a cada minuto. Então, veio o empate. O estádio mudou completamente de clima. Os jogadores alemães pareciam não acreditar no que estava acontecendo, mas o pior ainda estava por vir. Empurrada pela confiança, a Suíça continuou atacando, virou o jogo e, pouco depois, marcou mais uma vez. Placar final: Suíça 4, Alemanha 2. A seleção que deveria simbolizar a superioridade do Terceiro Reich estava eliminada da Copa do Mundo logo em sua estreia. Foi um choque, não apenas para os torcedores, mas para todo o regime nazista. Hitler havia imaginado uma campanha capaz de impressionar o mundo e esperava ver sua seleção avançando rodada após rodada. Esperava transformar cada vitória em mais uma peça de propaganda. Em vez disso, viu seu projeto desmoronar em apenas 2 jogos. Foi uma derrota esportiva, mas também uma derrota simbólica, porque ela mostrava que nem toda narrativa construída pelo poder conseguia sobreviver ao teste da realidade. Dentro das 4 linhas, não existiam discursos, não existiam bandeiras, não existiam comícios, existiam apenas 22 jogadores e uma bola. Mas talvez a maior lição daquela Copa não tenha sido a eliminação da Alemanha, foi a prova de que regimes autoritários podem controlar jornais, rádios e até a imagem de um país. Mas controlar o resultado de uma partida é uma tarefa muito mais difícil. A eliminação para a Suíça foi muito mais do que uma derrota esportiva. Ela destruiu um plano cuidadosamente construído pelo regime nazista. Hitler acreditava que uma seleção forte poderia servir como vitrine da Alemanha. Cada vitória reforçaria a imagem de um país unido, poderoso e invencível. Mas o futebol fez aquilo que nenhum discurso político conseguia controlar. Mostrou a realidade. Dentro de campo, propaganda não marca gols. Discursos não vencem partidas. E um governo, por mais poderoso que seja, não consegue obrigar um time a jogar bem. A Copa de 1938 revelou justamente isso. A seleção criada às pressas pelo regime nunca se transformou na máquina que Hitler imaginava. Os jogadores alemães e austríacos eram talentosos, mas talento, sozinho, não constrói uma equipe. Faltava entrosamento, faltava confiança, faltava tempo, e nenhuma dessas coisas podia ser decretada por um líder político. Curiosamente, poucos meses depois daquela Copa, o mundo entraria em um conflito muito maior. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. A Segunda Guerra Mundial havia começado. O futebol, que durante alguns anos servira como palco para disputas de prestígio entre nações, foi deixado em segundo plano. Estádios se transformaram em depósitos militares. Jogadores foram convocados para o exército. Muitos nunca voltariam para casa. O esporte que deveria unir pessoas acabou sendo engolido pela maior guerra da história. Mas a Copa de 1938 deixou uma lição que continua atual. Ela mostrou como governos podem tentar transformar o esporte em uma
ferramenta política. Não foi a primeira vez, nem seria a última, ao longo da história. Diferentes regimes entenderam que grandes competições oferecem algo muito valioso: visibilidade. Milhões de pessoas acompanham um evento esportivo ao mesmo tempo. Elas torcem, se emocionam, criam símbolos, e governos sabem que símbolos têm um poder enorme. Uma bandeira levantada, uniforme, um hino, uma vitória. Tudo isso pode ser usado para construir uma narrativa. Mas existe um limite, porque o esporte também tem uma característica que incomoda qualquer regime autoritário. Ele é imprevisível. O favorito pode perder, o azarão pode vencer, o planejamento mais cuidadoso pode desmoronar. Conhece apenas aquilo que acontece em campo. Agora eu quero saber sua opinião. Você